atividade de build skin, né? Build skin e tal. 2, certo? Na atividade um vocês realizaram o que? Vocês fizeram a modelagem de um objeto, né? Algum cenário, tudo mais, foi bastante legal. Todas as entregas, né? Nessa atividade agora, a gente vai trabalhar com o uso dos shaders, né? Só que a gente não vai meter a mão na massa em relação a modificar o fragment e o vertex shader, não. A gente vai utilizar a própria biblioteca do 3JS, beleza? Então vão ser feitas requisições dessa atividade que vocês vão ter que cumprir para conseguir a pontuação máxima, tá? Então, ó, esse era o cenário básico, né, que eu mostrei para vocês, né, primeira aula. Observem que aqui a gente tem um tipo de estilo que está sendo colocado aqui, um tipo de fragment shader, que é chamado, né, de material, no caso também, material shader, que é chamado de Fong, tá? E aqui a gente tem uma luz direcional batendo nesse objeto, beleza? Então, que a gente tem algo similar a isso bem daqui, né? Então tem uma luz direcional que está batendo nesse objeto. E aqui ele meio que vai estar fazendo, né, uma espécie de sombra, né? Eu vou ter tipo uma espécie de sombra nessa regiãozinha aqui, né? Que tá aqui mais ou menos, está acontecendo uma sombrazinha, né? Porque a própria forma de coloração, né, de Fong, ele faz com que isso seja apresentado, tá? Aqui a gente está utilizando o Directional Light. A gente tem o que? A gente tem um carinha aqui, ó. Cadê? Eu acho que eu passei. Pronto, tá aqui. A gente tem esse carinha aqui, ó, Directional Light, tá? Então, nesse cara, eu especifico qual é a cor dele, né? Eu especifico qual é a posição, no caso aqui a direção que ele vai estar orientando aqui, certo? E aqui eu também especifico questões relacionadas à sombra, tá bom? Depois que eu especifico aqui o tipo de fonte, né? Isso aqui é no arquivo skin.ts, tá, galera? Depois que eu especifico o tipo de sombra, eu vou e adiciono ele no cenário, tá? Então, se esse cara aqui não tivesse no cenário, o que é que iria acontecer, né? Deixa eu rodar aqui novamente. O que é que a gente iria ter? Tudo escuro, né? Eu não ia ter... só para falar a verdade, não tá tudo escuro porque a gente tem uma iluminação chamada iluminação ambiente. Mas aqui tá meio que tudo na penumbra, né? Então, é a luz que faz com que a gente consiga enxergar o cenário, ok? Então, o que é que vocês vão ter que fazer nessa atividade, né? A primeira parte da atividade é... Tchurururu. Deixa eu tirar esse cara aqui pra gente ver o que é. É usar um tipo diferente de fonte de luz, tá? Então, a gente já tem um tipo direcional. Vocês podem tirar, se quiserem, esse direcional. Podem colocar outra fonte direcional, mas eu quero que coloquem uma outra fonte sem ser direcional. A gente tem um tipo de fonte chamada fonte pontual, né? Que a ideia da fonte pontual é ela irradiar luz, né? Vou botar aqui uma cor mais vibrante. Ela irradiar luz em todas as direções. Então ele vai irradiar luz aqui em todo lugar, certo? E aí o legal dele é que também a luz que vai ser incidida no objeto vai depender da distância que esse objeto está a essa fonte de luz, tá? Existe um outro tipo de luz chamado luz de spot, né? Que é como se fosse aquelas luzes de abajur, né? Então a gente pode também ter uma fonte de luz, né? Deixa eu copiar aqui, que vai ter mais ou menos essa ideia de fazer, né, uma iluminação, só que em um determinado cone, né? Então a luz ela vai só ficar nessas direções aqui, certo? Então a gente tem vários tipos de fonte de luz, né? Onde é que eu vejo isso? Na documentação do TJS, a gente tem aqui todas as fontes de luz que ele tem, ó. Temos o Rectifier Light, isso daqui é bastante legal também.
né? Tentem usar um dessas fontes diferentes, né? Tem o Point Light, que é aquele que eu falei, o Spotlight, né, que é o que ele vai fazer em forma de cone, tá? E aí ele coloca também a configuração básica, beleza? Ok? Então isso é uma das coisas para fazer aqui. Terceira parte, segunda parte, aliás, né, que também é para ser feita, é manipular as características dessa fonte de luz via interface, tá? Aqui, galera, a gente tem a apresentação de configurações, né, que a gente pode manipular via interface, né? Então, qual é a ideia? A ideia é a gente manipular essas informações aqui da fonte de luz também, tá? E onde é que vocês vão encontrar como foi feito isso, né? Vocês vão aqui no arquivo e aqui a gente tem esse carinha aqui que é responsável por fazer a criação desse ajuste, né, da interface ali, né? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma nova constante, que no caso seria, eu vou usar essa directional light, né? Eu vou colocar aqui directional light. E aqui eu vou chamar de luz direcional. Beleza? Ok, o que é que vai acontecer, né? Deixa eu ver se eu tenho que adicionar ele. Eu acho que não precisa direto adicionar não. Deixa eu ver aqui. Já apareceu aqui directional light, tá? Eu vou colocar, né? E nesse directional light eu vou colocar as posições, né? Essas posições que foram colocadas aqui, ó, directional light, eu vou colocar cada parâmetrozinho dele aqui, tá? E aí como é que a gente faz isso, né? Aí a gente copia e cola, né? Eu vou copiar esse cara aqui. E aqui eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero controlar, né? Adicionar uma camada de input na posição da luz direcional. Onde é que está a posição dela? Tá bem aqui, ó. Certo? Vou pegar esse cara aqui, jogo para cá. E aqui eu vou dizer que é o parâmetro x, certo? E aqui a gente pode até especificar valores mínimos e máximos e o quanto eu posso ficar caminhando, né? Então aqui eu vou colocar, porque não é um ponto, né? É uma direção. Então eu vou colocar dir x, tá? E aqui eu vou deixar esses valores aqui de mínimo e máximo. Bora ver se já está funcionando esse primeiro parâmetro, tá? Então aqui eu tenho 0.3, ele já está pegando o primeiro parâmetro corretamente, né? E olha aqui, ó, já estou manipulando e a gente já está vendo o efeito, né, da luz no ambiente, tá? E a mesma coisa você vai proceder para colocar as outras posições, certo? Eu vou colocar aqui para o Z e para o Y, beleza? E aqui agora eu já posso fazer a manipulação de todos os eixos aqui, né? Manipular todos os eixos aqui dessa luz, tá? Então você vai fazer isso para a luz em questão que você está trabalhando. Então, estou trabalhando com a luz pontual, então você vai mexer com a posição. Você vai trabalhar com a luz spot, então você vai colocar os parâmetros dessa luz spot. A ideia é a gente conseguir ver o cenário, né? Pensando em outras fontes de iluminação, tá bom? Então essa é a segunda parte. E a terceira parte, e última, é a gente manipular o Material Shader, né, das geometrias. No cenário de vocês podem utilizar mais de um Material Shader, tá? Ou pode utilizar o único Material Shader, mas tem que ser o mesmo se você for usar só um, tá? Para ficar, ou então você pode até fazer você pode entregar né, e colocar fotos de outros. Porque cada tipo de Material Shader, ele tem um efeito diferente, tá? Então, como é que se faz isso, né? Se vocês observarem aqui, galera, quando a gente cria a geometria, a gente especifica o tipo de material, né? No caso aqui eu estou trabalhando com Mesh Toon Material, né? Meio que um
um estilo cartoonizado, tá? Então, se vocês procurarem aqui por material, né? Material, vocês vão ver aqui, ó, que existem vários materials aqui, ó. Tem o Mesh Toon Material, né, que é o que a gente está vendo aí. Tem o Fong Material, tem o Basic Material, tem o Line Based, vários aqui, né? Então vocês podem experimentar vários deles. Inclusive tem como você especificar um próprio material, que é o Raw Shader Material, que você especifica tanto o Fragment Shader quanto o Vertex Shader, tá? Mas no caso a gente não vai trabalhar com esse carinha não, né? Então vocês podem trabalhar com qualquer um desses outros, tá? Eu vou exemplificar utilizando esse do Lampert, né? Mas o legal é vocês verem os outros, né? Ver o Fong, né? Mas eu vou mostrar como seria a visualização desse objeto, só que utilizando o shader, né, relacionado ao Lampert, tá? Lampert, ele é uma forma também da gente visualizar, fazer um sombreamento, né? Onde ele vai trabalhar mais com a iluminação difusa. Você não vai ter tanta iluminação especular, como a do Fong trabalha, né? Então você não vai ver uma concentração de luz, né? Mais ou menos assim, pode-se dizer, em uma geometria utilizando o Lampert, tá? Então, é uma outra forma de cálculo de sombreamento. Então, todos esses carinhas aqui, eles fazem um cálculo de sombreamento diferente, tá? Então, eu vou aplicar esse Lampert, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é importar, tá? Então, aqui eu importei o Lampert, certo? E aqui eu vou substituir, né, o Mesh to Material pelo Mesh Lampert Material, certo? E aqui eu vou já vou olhar o resultado, né? Então já tem, ó, observem como mudou, né? Completamente da água pro vinho, né? Então eu vou até abrir aqui o que eu tinha antes só pra gente ver uma comparação. Olha o que é que a gente tinha antes, né? Com o mesh em formato Toon e agora com o Lampert. Observe que a gente não consegue ver nenhuma concentração de luz, certo? Porque o Lampert ele não tem essa característica, ele vai trabalhar mais com iluminação, com a iluminação difusa, né? Com as cores difusas, beleza? Ok? Posso até mudar aqui a cor para ver em outras tonalidades, né? Ficou bem legal. O pessoal usa muito a coloração de Lampert, né? O sombreamento de Lampert para design de interiores, por exemplo, né? Eu já vi muita aplicação dele nisso. Beleza, galera? Então é isso, galera. Só recapitulando, né? Vocês vão colocar uma fonte de luz diferente, né? Ou vários tipos de fonte de luz diferentes. Não precisa ser também somente um, mas tem que ser pelo menos um, né? Vocês vão colocar as características de todas as fontes que vocês utilizaram na interface. Então, se você colocou uma fonte de luz, coloca uma característica de manipulação dela na interface. Usou duas, bota das duas, assim sucessivamente, tá? Você vai colocar outro tipo de shader, né? Sem ser o de Tool Material, né? Nas geometrias, tá? Tudo isso, galera, vocês podem utilizar o mesmo projeto da primeira cena, né? Ah, professor, eu quero fazer outro cenário. Beleza, pode fazer sem problema nenhum, mas a ideia é poupar vocês esforço, né? Então vocês podem utilizar o mesmo cenário, só que agora aplicando essas coisas aí, tá? Entrega, vocês vão entregar tanto o link para o site, como vocês vão colocar também agora, dessa vez, o link para o GitHub, tá? E também vocês vão colocar um descritivo de o que você fez no cenário. Então, professor, eu coloquei uma luz pontual, eu coloquei duas luzes pontuais. Eu coloquei o shader do Fong Shader e coloquei também o do Lampert Shader para alguns objetos, né? Então você vai dizer quais foram, né, os objetos que você colocou. Não precisa nem dizer os objetos, coloca só quais foram os shaders que vocês usaram, beleza? Ok? Para quando eu for analisar o código eu ver isso, ok? Então é isso, galera.
Bom trabalho a todos